Olá, gente, estamos de volta para continuar a falar sobre evolução biológica. E hoje a gente traz aqui com vocês um pouco sobre os dois grandes nomes da evolução, Lamarck e Darwin. É claro que tiveram outros, não tão famosos, e que, como não são tão cobrados nas provas, a gente vai enfatizar nesses dois grandes nomes, tá bom? Lamarck é um dos primeiros a perceber que os seres vivos se modificam, que existem diferenças nos indivíduos de uma mesma espécie. E, a partir disso, Lamarck quer tentar dar uma justificativa, dar uma explicação para o surgimento dessas novas características. Essa é a grande pergunta de Lamarck. Como surgem as novas características? Lamarck, então, fruto de sua observação, ele percebe que o ambiente ele faz algumas exigências aos seres vivos. O ambiente tem algumas condições de temperatura, luminosidade, algumas adversidades que geram nos seres vivos uma necessidade de dar uma resposta a essas adversidades. Então, para Lamarck, o indivíduo ele se modifica, ele muda de uma forma um tanto intencional, de uma forma um tanto direcionada para dar uma resposta às exigências do ambiente, às demandas ambientais. Na perspectiva de Lamarck, o indivíduo evolui. O indivíduo, aquele ser, aquele indivíduo, você evolui. Para Lamarck, você evolui porque você se modifica, você se esforça de forma metafórica para conseguir responder ao ambiente, para conseguir dar uma resposta à demanda ambiental. Lamarck utiliza, para tentar elaborar a sua explicação, ele se utiliza de dois grandes pressupostos, vamos dizer assim, que são a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. O que é isso? Uso e desuso, a palavra está dizendo. Se você usa uma estrutura ou um órgão, à medida que você usa, a tendência é que esse órgão cresça, melhore, aperfeiçoe, desenvolva. Já o não uso de um órgão faz com que o órgão atrofie, fique pior, fique menos funcional. E isso até vale para alguns casos, realmente, tipo musculatura. À medida que eu trabalho um grupo muscular, esse músculo fica mais forte, esse músculo fica mais resistente a atividades físicas, né? Tá? Do ponto de vista cerebral também, algumas atividades cerebrais, como leitura, aprendizagem de uma língua estrangeira, né? Falar em público, tudo isso, pintar, desenhar, isso vai aprimorando com a prática, isso vai aprimorando com o uso com o estímulo daquelas regiões cerebrais, né? Portanto, o uso realmente ele pode aperfeiçoar, ele pode melhorar algumas funções, ok? Não necessariamente ele vai mudar características, né? Veja esse detalhe. Estamos falando aqui de aparecimento de novas características e não simplesmente de um aperfeiçoamento de uma função que já existe. Então é um pouquinho, tá? É um pouco diferente. Mas eu uso músculo, eu fico mais forte. Ok. Mas aí é uma musculatura mais desenvolvida. Não se trata de uma nova característica, mas uma característica aperfeiçoada. Um segundo pressuposto de Lamarck é que essa nova característica que você adquire, ela passa para os descendentes, ela passa para os teus filhos. Não é o que você adquire, fruto desse esforço individual de responder ao ambiente, passaria então para a prole, passaria então para os teus filhos, que é a transmissão das características adquiridas. Um dos exemplos que a gente usa aqui para explicar que não é um exemplo exatamente de Lamarck, mas todo o livro traz esse exemplo e ele é bem didático. O famoso exemplo da girafa. Inclusive, esse exemplo nem é muito correto, porque a girafa não se alimenta de árvores tão altas, de folhas tão altas. Predominantemente, ela come o que está embaixo. Então, a girafa ela come muito mais de pequenos arbustos do que de árvores altas. Então, realmente é um exemplo um pouco incoerente. Porém, ele vale como exemplo, ele vale para a gente aqui trazer essa realidade, né? O que acontece? As girafas
teriam um pescoço pequeno. E o alimento foi ficando cada vez mais reduzido aqui embaixo. Daí a girafa precisava esticar o pescoço para alcançar o alimento lá em cima. Essa necessidade de esticar o pescoço para alcançar o alimento lá em cima teria feito com que o pescoço crescesse. Então esse indivíduo, ao longo da vida, ele teria aumentado o seu pescoço como resposta ao alimento que estava distante. O uso do pescoço teria feito o pescoço aumentar de tamanho, certo? Por outro lado, esse indivíduo com o pescoço maior, ao se reproduzir, ele teria um filho que já nasceria com a tendência a ter pescoço maior, herdando a característica que ele adquiriu na vida em resposta ao alimento que estava muito alto. Então esse é um exemplo clássico para ilustrar o lamarckismo. Nós poderíamos aqui trazer outros exemplos para ilustrar. Tipo, por que o peixe é cego nas regiões abissais, nas regiões sem luz? Como que Lamarck explicaria esse caso? Muito simples. Lamarck diria que o não uso da visão faria com que a visão piorasse, faria com que a visão ficasse pior, ficasse ruim. Esse indivíduo que não usa a visão, porque lá embaixo não tem luz, ele teria uma visão piorada, e essa visão piorada passaria já para o filho dele. O filho dele, também vivendo num ambiente abissal, num ambiente sem luz, que já nasceu com a visão piorada, que herdou, teria uma visão pior ainda, pelo não uso, pela falta de uso da visão. E aí, teria também filhotes, e os filhotes dele já nasceriam com essa visão pior ainda. Esses filhotes, morando numa região sem luz, com essa visão pior ainda, teriam uma visão pior ainda. E assim, progressivamente, de geração a geração, a visão ia piorando até chegar à cegueira dos peixes. Seria mais ou menos assim que Lamarck explicaria, né? Pelo não uso, o órgão atrofia, e esse órgão atrofiado, esse órgão menos funcional, menos eficiente, essa característica nova de não funcionar bem no órgão passaria para os descendentes. Então é mais ou menos aqui essa a ideia. O ambiente gera uma exigência, gera uma demanda, há uma necessidade de adaptação do indivíduo, que resulta do uso do órgão ou do não uso, do desuso. Se o órgão não é usado, se o órgão é usado, essa estrutura mais exigida, mais utilizada, ela vai se aprimorando, vai se desenvolvendo, e essa nova característica é transmitida. Se o órgão não é usado, essa estrutura está sendo menos exigida, né? Esse órgão não está sendo necessário, o olho lá no peixe da região abissal, ele atrofia, e isso também é transmitido aos descendentes. Ok? Bom, acontece que tempos depois, século depois, né, anos depois, melhor dizendo, um outro século já, Darwin vai trazer uma outra perspectiva, Darwin vai trazer um outro olhar sobre a evolução. Darwin, ele não é exatamente o oposto de Lamarck. Eles têm algumas ideias antagônicas, mas há algumas coincidências entre Darwin e Lamarck. Inclusive, Darwin, inicialmente, ele também tenta explicar como surgem as novas características. Só que ele se perde um pouquinho, porque, por exemplo, um dos modelos que ele tenta utilizar é o modelo do café com leite, que seria o quê? Quando você mistura café com leite, eu tenho aqui ali uma coisa que nem é café nem é leite, é uma mistura dos dois. Que seria o quê? A ideia. Eu tenho leite e tenho café. Eu tenho um indivíduo com uma característica e um outro indivíduo com outra característica. Ao misturar os dois, eu tenho uma coisa misturada. Isso existe em alguns casos, mas poucos casos, né? São poucos os casos que a gente vai ter uma característica intermediária. Que nós já citamos na genética para vocês. O cabelo crespo com o cabelo liso, que pode resultar no cabelo cacheado, certo? O crespo com o liso pode, ao final, resultar no cabelo cacheado. Meio que uma mistura de características. Isso acontece em alguns casos pontuais, não é na maioria dos casos. Então Darwin tentou ir por esse caminho da mistura das características e não se deu muito bem, porque não conseguia explicar os casos que ele observava. Daí ele esquece, né? E aí, assim, preciso que você entenda que de tudo aquilo que a gente sabe sobre o cientista, a gente só sabe geralmente que deu certo. E a gente acha que tudo o cara fez certo. O cara é um gênio, ele não teve nenhum fracasso, nada que ele pensou, que ele tentou explicar
Ele conseguiu explicar tudo? Não, claro que não. Muito do que ele pesquisou não deu em nada, não chegou em nada, não levou a nenhuma conclusão. E aí ele vai se apegar, é claro, no que deu certo e vai publicar e vai tornar-se um gênio famoso pelo que deu certo. Porém, não se engane, como qualquer humano, ele teve momentos, ele teve seus fracassos, ele teve suas incertezas, ele teve seus palpites que deram errado ou que não puderam ser explicados naquele contexto. Bem, como eu não posso aqui fazer críticas a Lamarck de forma severa, porque eu tenho que entender que eu estou aí num século XVII com a limitação do conhecimento tremenda. No momento que eu não sabia nada sobre DNA, no momento em que em que existia um conhecimento sobre até reprodução muito limitado, né? Concebias, por exemplo, que dentro do espermatozoide existia um homenzinho em miniatura, o homúnculo, e que esse homenzinho em miniatura cresceria dentro da mulher. A mulher, então, aí, numa concepção de ser um terreno, uma visão aí que fomentou, né, fortaleceu o pensamento machista, inclusive, né? Essa concepção da ciência da época ajudou o pensamento machista, né, de que a mulher seria apenas um terreno onde o indivíduo teria o seu desenvolvimento. O homem colocaria a semente nesse terreno. Não é à toa que o nome espermatozoide, ao pé da letra, esperma quer dizer semente, zoo quer dizer animal, semente do animal. Então é como se a mulher fosse um terreno no qual os machos, né, as fêmeas seriam um terreno no qual os machos plantavam as sementes, dando aí uma superioridade ao macho, né? Que hoje, com o conhecimento de DNA, a gente sabe que não condiz, uma vez que ambos contribuem com o mesmo número de cromossomos. Isso aqui para a gente trabalhar com elementos da biologia, né? Os dois contribuem com a mesma quantidade de DNA, com o mesmo número de cromossomos. Então, se a gente fosse até falar em superioridade, que não é legal falar, não é correto, né, inclusive, mas se fosse falar, há uma certa preponderância até pelo lado das fêmeas, uma vez que é possível em algumas espécies o óvulo se desenvolver sem fecundação num processo chamado partenogênese. Então há aí a possibilidade da fêmea sozinha gerar indivíduos, gerar descendentes, coisa que os espermatozoides são totalmente incapazes. Não há a menor possibilidade de um espermatozoide sozinho gerar um outro indivíduo. Mas há sim possibilidades, no reino animal inclusive. O zangão, por exemplo, que é o macho da abelha, né? Ele é formado por óvulos da abelha que não foram fecundados, através de um processo em que o óvulo se desenvolve sozinho, cresce o embrião sozinho a partir do óvulo, que é a partenogênese. Isso pode ser observado em alguns peixes, alguns lagartos, mas aqui a gente não está para falar disso, né? Vamos voltar aqui retomando a concepção aqui de Darwin. Darwin, então, ele tenta seguir inicialmente o caminho de Lamarck, ele tenta dar uma outra explicação mais elaborada, não consegue muito, volta atrás, acaba sendo meio que lamarquista, acaba que aceitando meio que as características que são transmitidas né, para os descendentes, são transmitidas de uma geração para outra. Aquilo que você adquire, você passa para os descendentes. Então Darwin, nessa perspectiva, ele é lamarquista, ele aceita essa premissa de Lamarck. Mas aí ele vai olhar para o outro lado, ele vai tentar explicar como surgem as novas espécies. Como uma nova espécie aparece? Como é que funciona esse mecanismo para uma nova espécie aparecer? Mas aí, o que inspira Darwin a pensar sobre isso? Aí a gente tem vários elementos que vão inspirar Darwin. Primeiro, Darwin estava já prometido, né, pela sua família para ser religioso. Né? Mas não foi isso o seu destino, não foi esse o seu destino. Inclusive, um diferencial, né, um marco na sua vida foi que ele acompanhou uma viagem ao redor de vários continentes pelo globo, pelo mundo, que é a viagem do Beagle, navio Beagle. Nesse navio iam vários militares, né, naturalistas, né, que na época eram pessoas que estudavam a natureza, geólogos que estudavam os eventos geológicos, né, as rochas e tal. E nessa viagem, Darwin pôde observar a variedade biológica que existia de animais. A variedade de animais que existiam em ilhas diferentes e muitas vezes ilhas tão próximas, por exemplo, apresentando tentilhões, apresentando pássaros muito parecidos, mas com bicos diferentes. Bicos de formatos diferentes, em aves chamadas tentilhões, que habitavam ilhas muito próximas. Como as aves voam, né? Por que então essa diferença nos bicos? Por que haver essa diferença nos bicos de aves que habitam ilhas tão próximas? Né? Então começou a se intrigar com essas coisas.
Uma outra questão que vai chamar a atenção de Darwin é a geologia. Ele vai perceber no seu percurso, né? Eles vão descer em locais, em ilhas vulcânicas, a gente sabe que são ilhas vulcânicas hoje, onde ele vai encontrar em solo, fora da água, fósseis de animais marinhos. Fósseis de animais que habitam profundezas do oceano. O que vai, inclusive, dar esse suporte à ideia de que aquelas ilhas foram formadas por atividades vulcânicas, por vulcões em erupção que trouxeram esses animais do fundo do oceano e acabaram deixando esses animais aqui à deriva, acima do mar, né? Uma outra questão é que na época falava-se da Pangeia, falava-se dessa hipótese, dessa teoria de que o mundo fora formado por um continente único, a Pangeia, né? E esse continente único estaria se deslocando ao longo dos anos. Inclusive, se você pegar o mapa da África e da América do Sul, ele encaixa praticamente, como um quebra-cabeça praticamente. Além disso, o fato de nós encontrarmos fósseis similares na costa da África e na costa da América do Sul. Isso também é um indicativo de que esses continentes já foram unidos um dia. E isso hoje é muito aceito pela ciência, né? É uma coisa bem concreta de que os continentes já foram unidos, todos eles, e que se separaram pelo movimento das placas tectônicas, né? A tectônica das placas. Ora, pensar que um continente se afastou do outro ao longo de milhares de anos para poder chegar ao que chegaram hoje é um negócio bem grandioso, é uma escala de tempo bem grande. Então Darwin começou a pensar o quê? Peraí, se os eventos geológicos podem acontecer numa escala de tempo gigantesca, por que não os eventos biológicos também acontecerem nessa escala de tempo? E aí por isso a gente não consegue ver a evolução acontecendo. Em animais, em plantas, por exemplo. Claro que hoje é possível ver a evolução acontecendo em micro-organismos, em bactérias, em vírus, porque eles têm um ritmo de reprodução muito rápido. Durante essa aula, possivelmente uma bactéria do teu intestino pode ter gerado um descendente. É possível que uma bactéria intestinal tua tenha gerado uma nova geração, tenha dado origem a uma nova geração apenas durante essa aula. O máximo que você poderia fazer era uma reprodução que demora aí 9 meses para gerar um descendente. Então imagina só, você espera 9 meses para gerar um descendente, enquanto uma bactéria pode esperar meia hora, 1 hora para gerar esse descendente. Então imagina a quantidade de gerações que ela consegue formar em 9 meses. É um número assim absurdo, né? Com isso, né, a gente vai ver, já falei na outra aula, que isso é uma justificativa para que eu consiga ver evolução em micróbios e não consiga ver em plantas e animais. A escala de tempo. Então, se a gente pegar a escala de tempo, pudesse filmar e acelerar, nós conseguiríamos também ver a evolução animal, a evolução vegetal. Outra coisa que Darwin se apoiou, e essa foi bem interessante, ele observou que criadores de animais escolhiam quem eles queriam colocar para cruzar. Vou colocar aqui esse animal bonito, peludo, com esse aqui que é mais forte, para nascer um animal forte e bonito. Vou cruzar aqui essa planta que é mais resistente com essa outra que produz frutos grandes para eu vender. Então ela vai ser mais resistente às pragas, às doenças, e vai produzir frutos maiores que vão render mais lucro. Então eu vou polinizar aqui, pegar o pólen de uma aqui e colocar na outra flor. Então essa seleção artificial, né, essa escolha artificial de quem vai cruzar com quem, até hoje é feito isso, os criadores fazem isso, os agricultores fazem isso. Essa seleção artificial, Darwin pensou o quê? Se nós podemos escolher quem vai cruzar, por que não a natureza também fazer uma certa, entre aspas, escolha? Por fim, um outro ponto de ancoragem, um outro apoio para a teoria darwinista foi Thomas Malthus. Thomas Malthus é um economista aí do século XVIII que, na ocasião, nessa época, ele vai trazer uma ideia que, para a época, fazia sentido, que é o seguinte: existia uma preocupação com o crescimento da população mundial, população humana. E Thomas Malthus previu que não haveria comida para todo mundo, uma vez que naquele ritmo de crescimento humano não haveria quantidade de alimento para fornecer a toda essa população. Ele diz aqui, população cresce em PG, enquanto a produção de alimento cresce em PA.
Isso não vale mais hoje com a revolução agrícola, com as técnicas avançadas, né, agrícolas de plantio, preparo do solo, né, de agrotóxico, tal e tal. Estamos falando da agricultura do século XVIII, bem primitiva ainda, com muitos, né, com muita dificuldade, muito manual, pouco maquinário, né, muito manual. Quando tinha alguma máquina era levada pelo homem, inclusive, né, puxada por animais e tal, bem primitivo. Então, quer dizer o quê? PG, para quem já viu matemática, né, PG é um ritmo tende a ser mais acelerado que PA. Né? PG é progressão geométrica, cresce mais rápido, PA cresce mais lento, progressão aritmética. Então ele quis dizer exatamente isso. Peraí. Não vai ter comida para todo mundo? Dá uma pessoa que, peraí. Se vai faltar comida para a gente que planta, então a mesma coisa deve acontecer para o mundo animal. Deve faltar comida para os animais. Não tem comida para todos, por isso que nascem muitos. Entretanto, muitos desses que nascem morrem. Que, aliás, isso era uma realidade também nossa, hein? Se você vai ver seus avós, bisavós, era muito comum que filhos morressem. E aí, claro que com as devidas proporções, isso é um vestígio aí, um resquício da seleção natural. Da eliminação, entre aspas, de indivíduos mais fracos, de indivíduos menos preparados. Claro que hoje a gente tem outra, com a evolução tecnológica da medicina, com antibiótico, vacina, né, com medicação, com pré-natal, com todo esse aparato médico que com toda a limitação ele está disponível de alguma forma, é muito mais raro você ver hoje, né, embora as famílias não tenham mais 10 filhos, é verdade, mas é muito mais raro ver crianças morrendo precocemente, coisa que era muito comum antes. Tá? E a gente não morre mais por quê? Porque se vacina e não pega a doença. O animal não se vacina. Então o animal continua pegando a doença. Certo? Por que o animal, o cachorro de raça, ele é mais sensível? Porque o cachorro pedigree, né? Cachorro de raça, ele não tem a variedade biológica que o pé duro tem. O cachorro vira-lata, o pé duro, ele passou naturalmente por uma seleção natural. Ele só consegue estar aí porque ninguém cuidou dele. No máximo, ele conseguiu, deram uma comidinha para ele ali, mas ninguém cuidou dele. Então, os pé duros, os vira-latas mais fracos, eles foram eliminados. Eles morreram precocemente. Quem conseguiu sobreviver foram aqueles que eram mais resistentes às doenças, eram mais resistentes a passar fome, a desnutrição e etc. Então esses aí sobreviveram, se reproduzem até hoje e geram descendentes que herdam deles esses genes que dão mais resistência. Experimenta você ter um cachorrinho de raça e não vacinar. A chance dele ficar doente e morrer é enorme. Porque ele não tem ele não passou por essa seleção. Né? Já que ele é cuidado, vacina, dá remédio, leva pro veterinário, dorme não sei o que, toma água gelada, não sei o que lá. Então ele tem todo um aparato, como os nossos filhos também têm. A gente vacina, dá remédio, leva pro médico, não sei o que. O animal não vacina, o animal não leva pro médico, o animal não dá nada. Então, no mundo natural, eu estou tirando os animais domésticos da história, né? Tira animal doméstico. Imagina só um leão nascendo com diabetes. É um rei. Por que nós temos tanta doença nos humanos? Porque em nós, a doença pode existir porque a gente vai continuar vivendo mesmo com a doença. Como assim? Como que eu vou continuar vivendo com a doença? Porque eu vou tomar remédio, eu vou me tratar. E eu posso sobreviver mesmo com essa doença. O animal diabético, nasceu diabético, ele vai morrer. Ele não vai tomar insulina, ele não vai para o hospital. Entendeu a ideia? Então ele naturalmente será eliminado. A seleção natural vai eliminá-lo. Então esses genes não passam adiante. A gente não. É doente, consegue tratar e você se reproduz e passa os genes adiante. Por isso a quantidade de doenças nos humanos é bem maior. Doenças genéticas, é claro, né? Certo? Bem maior que você observa em outras espécies. Bom, retomando aqui, dado então, viagem do Beagle ao longo do planeta, foi vendo as diferenças, as variedades, né? Percebendo pequenas diferenças entre animais, tal, tamanho do bico, tal, pelagem, cor do corpo, né, e tal. Foi percebendo que os criadores de animais fazem uma seleção, né? Percebeu que a escala de tempo da biologia pode ser como na geologia, pode levar milhares de anos. Ele foi juntando as peças e criou essa ideia fantástica,
que revolucionou a história da ciência, da biologia, que é a seleção natural, até hoje aceita. O que é a seleção natural? Indivíduos são diferentes, indivíduos nascem diferentes, e essa diferença é selecionada pelo ambiente. Com aqueles que têm a melhor característica tendem a se reproduzir, tendem a se alimentar melhor. Aqueles que conseguem ter as melhores características comem mais, se alimentam melhor. Se comem mais, se alimentam melhor, tem mais energia. Energia para satisfazer seus instintos, porque animais vivem em prol de instintos. Animais não têm DR, animais não têm missa, religião, espiritualidade. Animais não têm trabalho, né? Não. Animais têm instintos. Fome, sede, dormir, né? Cansaço, raiva, alegria, instintos, que nós também temos. Só que nós elaboramos esses instintos. E aí, tendo mais energia, inclusive, acaba sobrando mais energia para o sexo. E aí, esses animais têm mais atividade sexual, esses animais fazem mais sexo, deixam mais descendentes, portanto, e essa característica começa a tornar-se mais comum naquela espécie. Certo? Para Lamarck, então, o que eu tenho? O indivíduo não evolui, quem evolui é a espécie. Para Lamarck, não, perdão, para Darwin. Para Darwin, quem evolui é a espécie, não é o indivíduo. Para Lamarck, quem evolui era o indivíduo. Tá? Para Darwin, o ambiente ele não induz o aparecimento de novas características. O ambiente seleciona. O ambiente escolhe, entre aspas, os melhor adaptados. Né? Darwin não é exatamente o oposto de Lamarck, já falei, mas ele traz um outro viés, uma outra perspectiva. Um videozinho aqui para a gente tentar ilustrar esse processo de seleção, certo? Natural. Então nós temos aí uma espécie hipotética, um animalzinho qualquer, né? Enfim. Esse animalzinho aí é uma criaturinha que vai se encontrar com outro, né? Do outro sexo, provavelmente. E vão se reproduzir. Uma reprodução sexuada, isso gera vários descendentes. E a reprodução sexuada tem essa característica de gerar variedade biológica, de gerar novas características. Variedade. Então você observa aí o aparecimento de indivíduos coloridos, observe, de cores diferentes, né? O que acontece? Enquanto tá tudo bem, ok. Até que surge um predador. E esse predador consegue visualizar muito bem os coloridos e começa a comê-los. A tendência é que as características desapareçam. Porque esse predador, que é muito voraz, muito eficiente na sua atividade, acaba eliminando aquele gene que causava aquela característica, que produzia aquela característica. Acabaram os coloridos, agora o predador vai continuar tentando comer. E ele vai agora continuar se alimentando desses animaizinhos. Certo? O que vai acontecer? Alguns desses animais parecem umas pedrinhas. E por parecerem pedrinhas, eles conseguem ficar paradinhos e o predador não os reconhece. Já outros, por não parecerem pedrinhas, foram facilmente predados. Obviamente a pedrinha se movendo, ele também come. Mas houve uma preferência por comer esses que não pareciam pedrinhas. Quem parecia pedrinha estava camuflado. E conseguiu sobreviver, se reproduzir mais, deixar mais descendentes, etc. Certo? Essa reprodução continua acontecendo e é claro que vão surgir indivíduos diferentes, que nessa ocasião eles não têm vantagem, mas esses indivíduos diferentes podem migrar para outro lugar. Por algum motivo, eles podem ir para outro ambiente, ir para outro local, para outro habitat. E aí nesse local agora, com o capinzal, com a grama no caso aí, o que parecia pedrinha ficou facilmente visível. Não estava mais camuflado, não estava mais imitando o ambiente. E aí a vantagem agora é para o colorido, que não era mais visto. Então veja, uma característica ela é vantajosa ou não dependendo do contexto ambiental. A depender do contexto ambiental, ela pode ser ou não vantajosa, certo? Então tudo depende de como o ambiente está colocado ali. Portanto, como que Darwin explicaria a girafa? Né? Veja lá. Darwin diria o quê? As girafas maiores conseguem se alimentar mais. Por se alimentarem mais, tem mais energia. Ao ter mais energia, ela vai ter mais disposição para sexo, faz mais sexo, deixa mais descendentes, e a tendência é que venham a nascer mais girafas maiores. As girafas menores comem menos, fazem menos sexo, deixam menos descendentes, a tendência é que haja uma reprodução em menor escala. Sem falar aí da seleção sexual, que é o quê? É comum que os animais escolham, que as fêmeas, no caso, né, escolham machos mais viris, machos que se alimentam melhor, mais fortes, que vencem as batalhas, portanto que se alimentam melhor, que demonstram maior potencial de caça, maior poder de trazer comida, né? De caçar.
Então, há também uma seleção sexual. Machos de pelagem mais bonita, de penugem, de penas mais bonitas, né? O pavão, por exemplo, o macho ele fica mostrando, o pavão só o pavão não. Tem machos que cantam para mostrar que são saudáveis, são, né? Alguns machos cantam o sapo coacha, quem coacha é o macho. Alguns aves mostram as penas para dizer que são saudáveis, são um bom partido para atrair as fêmeas, né? A cantada, nada, enfim. Como é que o Darwin falaria de peixe cego? Peixe cego para o Darwin seria o quê? O animal ficou cego, nasceu um animal cego. O animal que nasceu cego, por um acaso do destino, ele vai ter vantagem, porque ele não vai gastar energia com um órgão que não funciona. Os demais animais que têm olhos, têm visão, mas não enxergam porque não tem luz, gastam energia, oxigênio, glicose, alimento, com um órgão que não funciona. Então perceba, o animal que não enxerga, ele não vai gastar energia, glicose, oxigênio com um órgão inútil. Daí sobra energia para os outros órgãos, para ele tornar-se mais eficiente, né? Já que nesse ambiente visão não serve de nada, e sobra energia para o sexo. Ele tende a se reproduzir mais, deixar mais descendentes, perpetuando as características em maior número de indivíduos. Pelo nos humanos. Pelo nos humanos, como é que Darwin falaria? Lamarck diria o quê? Lamarck diria, ele não falou sobre isso, mas como é que ele diria sobre os nossos pelos que estão hoje tão reduzidos? Não somos mais Tony Ramos, não somos mais ursinhos de pelúcia. O que Lamarck diria? Lamarck diria que aprendemos a usar o fogo, aprendemos a produzir o fogo, e aí essa produção do fogo fez com que a gente não precisasse mais do pelo. A falta de uso do pelo reduziria o tamanho e o número deles geração após geração. E isso ia passando para os filhotes, para os filhos, para os descendentes. Daí isso explicaria a redução dos pelos em humanos. A falta da necessidade desse órgão, eu não preciso desse órgão. Por não precisar, esse órgão tende a diminuir, ficar menos eficiente, ficar menor quantidade. Como que Darwin falaria sobre os pelos? Darwin daria uma outra concepção. No momento em que a gente não usava o fogo, não tinha roupa, quem nascesse sem pelos ia ter muito frio, não ia caçar bem, ia ser o diferente e mal visto, porque não tinha sucesso. Daí não se reproduzia, porque as mulheres não iam querer esse cara, que não caça, inclusive, né? E ele não ia se reproduzir, essa característica não ia passar adiante. No momento que tem fogo, tem roupa, mesmo o humano que nascesse com poucos pelos, ele conseguiria caçar tão bem quanto o outro. Ele conseguiria, inclusive, ter mais energia para caça e ter mais energia para o sexo, porque ele está poupando energia com um órgão que não funciona, com um órgão que não serve. E, sem falar do que, ele é o diferentão, que chama a atenção, né? Não é à toa que aqui o olho azul chama a atenção. Já na Europa, o que chama a atenção é a mulher brasileira, por exemplo, né? Que tem um outro design, né, digamos assim, uma textura corporal, que é bem diferente da mulher europeia. Por ser diferente, chama atenção. O diferente chama atenção. Então imagina só esse cara diferentão, mas que caça bem, que traz comida, que é um bom caçador, que tem bastante energia pro sexo. As mulheres vão preferir esse cara. A mina pira, as minas caem em cima. Então há uma seleção sexual aí, onde esse cara acaba se reproduzindo mais, deixando mais descendentes, e começa a se espalhar a característica poucos pelos, pelos menores. E progressivamente, geração após geração, nós vamos deixando de ser Tony Ramos, ursinho de pelúcia. Ok? Bom, aí a gente tem vários exemplos, né? E aí, para um outro exemplo que é bem curioso esse, claro que a gente tem que analisar esse exemplo com muita calma, né? Porque eu posso ter alguns detalhes que podem ser perdidos. Por exemplo, muitos de vocês, muitos de nós, né? Na escola ouvimos falar assim, ó. Na África eu tenho pessoas negras porque a melanina, em quantidade grande, protege contra o câncer de pele. Como na África a incidência do sol é muito intensa, a quantidade de melanina é muito grande para proteger quem mora na África contra o câncer de pele. Acontece que câncer de pele só mata após os 30 anos. Se o câncer de pele só mata após 30 anos, não é vantagem nenhuma, nessa perspectiva do câncer, ter pele negra. Porque quando você for morrer de câncer de pele, você já se reproduziu, já passou os seus genes adiante, já passou a sua característica adiante. Então essa teoria ela foi refutada, já ainda no século passado. Então não é por isso que se justifica a negritude africana. Não é para proteger contra o câncer de pele, porque o câncer de pele mata sim, mas mata após 30 anos, quando a reprodução já aconteceu à torta e à direita. Então qual seria a explicação dada hoje? Por que na Europa predomina
pele branca, né? Porque a pequena incidência solar, a baixa incidência solar na Europa, requer que a pele não impeça a absorção do sol, uma vez que eu preciso do sol para produzir vitamina D. Eu preciso do sol para produzir vitamina D, para ter ossos fortes, para que a mulher grávida tenha cálcio disponível para o seu filho. Lembra que eu estou falando de um tempo aí onde não havia medicina, pré-natal, médico, consulta, estou falando do início do processo, lá atrás. Onde ninguém sabia o que era vitamina, que era necessário tomar vitamina, que era necessário tomar banho de sol para fortalecer os ossos. Não sabia nada sobre isso, tá? Então, a mulher negra na Europa, ela estava em desvantagem, não por causa do câncer de pele, por causa de que ela não absorvia a radiação solar adequadamente, não tinha uma boa taxa de cálcio, tinha um certo raquitismo, uma carência de cálcio, isso prejudicaria o desenvolvimento do filho dela. Por outro lado, na África, qual que é a ideia? Na África, uma pele branca prejudicaria a vitamina chamada B9, o ácido fólico, né? Destruiria o ácido fólico, tá? A radiação solar destruiria o ácido fólico do sangue das gestantes e isso comprometeria o sistema nervoso do feto. Essa criança nasceria com problemas do sistema nervoso, que a gente não teria conhecimento, que não tendo conhecimento tenderia a essa criança a morrer ou a mesmo ser morta, né? Ou até mesmo ser morta, como já aconteceu na história. Crianças com defeitos eram mortas. Crianças que nasciam com deficiência eram mortas. Então tem muito isso. Acredita-se hoje que essa é a hipótese mais adequada de pensar. Na África, a necessidade da pele negra para não destruir a vitamina B9 do sangue da mulher grávida, para que a criança que está ali no seu ventre possa nascer com saúde do sistema nervoso, né? Tá? Da medula. E na Europa, a necessidade da pele branca para absorver o sol e conseguir produzir a partir daí a vitamina D, tão importante para absorver o cálcio. Essa seria uma justificativa mais plausível, uma vez que essa história de que a negritude africana é para proteger do câncer de pele não bate com a evolução, já que não atrapalha a reprodução, não atrapalha a geração de descendentes. Né? Uma vez que, repetindo, você morre depois de 30, 40 anos por causa de câncer de pele. Quando a tua reprodução, no passado, já tinha ocorrido aí à vontade. Então você já tinha passado as características para os descendentes. Ok? E para encerrar, eu queria falar aqui de uma experiência de um pesquisador chamado August Weismann, onde ele vai tentar derrubar o lamarquismo com essa experiência. E ele realmente consegue, assim, derrubar, né, contestar o lamarquismo com um experimento científico muito simples. Ele pegou camundongos, ratinhos, né, camundongos, e cortou o rabo dos camundongos. Colocou os camundongos para cruzar, e obviamente que nasciam camundongos o quê? Com rabo. Aí ele cortou de novo. Cruzou camundongos sem rabo. Nasciam camundongos o quê? Com rabo. E assim vai. Várias gerações ele fez isso. E aí ele criticou. Lamarck estava errado, porque Lamarck dizia que o que você adquiria, você transmitia para os seus descendentes. Acontece que é o seguinte, tem um pequeno problema que ninguém enxergou na época também. O contexto do lamarquismo está deturpado. Isso aqui é um acidente, inclusive um acidente proposital, um acidente induzido. Não é uma resposta do indivíduo para se adaptar ao ambiente. Em que essa característica aqui está trazendo uma adaptação para o ambiente? Em que essa característica está trazendo vantagem adaptativa, adaptação para esse indivíduo? Nada. Então, na verdade, esse experimento que foi utilizado, e está aqui, mostrou o experimento, foi aceito, né? Ele traz um alerta para a gente. É possível que eu interprete experimentos de forma equivocada. É possível que eu veja um experimento, olhe para ele e interprete de forma errada. Então é possível usar a ciência, mesmo com experimentos, e levar a conclusões erradas. De forma intencional ou não. Certo? Ciência não é verdade absoluta. Ciência é a verdade do momento. Para a ciência, a verdade que existe hoje em ciência é a verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Ciência é dinâmica. Tá? Então a história dessa pandemia aí, tanta coisa mudou. E o pessoal fica falando, ninguém sabe de nada. Claro, a doença é nova. Então realmente ninguém sabe de nada. Muita coisa já foi pensada, repensada, dispensada, modificada, volta atrás, pensa de novo. Não, isso sim, pensava com jeito. É ciência, não é matemática. Não é 2 mais 2 igual a 4, que nunca vai mudar. Tá? Biologia, medicina, biologia no caso, medicina é a aplicação da biologia. Biologia é ciência, como ciência biológica muda sim, não é estática, é dinâmica, ok? Isso é um pouquinho de Darwin e Lamarck, os dois grandes nomes da evolução. Darwin, lei do uso e desuso, transmissão do que é adquirido, que hoje em dia tem algumas pitadinhas de Lamarck voltando, mas ninguém vai falar sobre isso aqui não. E Darwin,
que traz pra gente a seleção natural, que está bem em voga hoje em dia, com adaptações que eu trago na próxima aula. A atualização do darwinismo para explicar algumas coisas que Darwin não conseguiu. É o neodarwinismo na próxima aula. Tchau, valeu, obrigado.